No ano de 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a se aventurar além da atmosfera terrestre. Pouco tempo depois, a Rússia enviou mais de 100 astronautas ao vazio que chamamos de espaço. Não há dúvidas que, além de impressionante, o programa espacial da União Soviética guardava segredos que cercavam as missões. Após o colapso soviético em 1991, muitos documentos confidenciais surgiram nos Estados Unidos, e não seria errado em dizer que de maneira mágica. Esses documentos trouxeram revelações fascinantes e totalmente desconhecidas para nós do Ocidente, como as coisas inacreditáveis que os astronautas russos viram no espaço. Esses avistamentos vão muito além de que qualquer coisa que você ou eu esperaríamos ver em um lugar que, teoricamente, seja o vazio e sem qualquer tipo de vida. Curiosamente, naquele momento, vários funcionários do alto escalão foram a público, revelando o que realmente pensavam sobre a vida fora da Terra. Mas foi em 1980 que a famosa e respeitada revista soviética chamada Sputnik trouxe a público seu longo relatório que tratava sobre a vida fora da Terra. Para isso, convidaram 10 astronautas soviéticos e 2 americanos para serem comentaristas, porém, apenas Yevgeny Krunov teve coragem de ir a público. Lá, o astronauta disse que a presença dos OVNIs nem de longe pode ser negada. Quando questionado sobre suas características incríveis, acrescentou: algumas de suas propriedades simplesmente vão além da nossa imaginação. Por exemplo, sua capacidade de mudar o curso em 90 graus em grande velocidade. O astronauta pioneiro general Pavel Popovic disse o seguinte: desde que a humanidade coexiste com esse fenômeno notável, os dados históricos sugerem que esse fenômeno exibe um alto nível de inteligência e tecnologia. Imediatamente foi questionado sobre a posição que deveríamos tomar frente ao fenômeno ufológico. Para perceber nossa posição no universo, o estudo científico do fenômeno OVNI deve ser colocado entre as outras ciências. Se isso for feito, as conclusões dessas investigações científicas podem ajudar a sobrevivência da raça humana. No ano de 2003, a condecorada coronel da Força Aérea Soviética e piloto de testes doutora Marina Popovic escreveu um livro em que tratava sobre os OVNIs e apresentou sua pesquisa. No livro conta que mais de 3.000 OVNIs foram avistados apenas por pilotos militares e civis soviéticos. O mais interessante é que a Força Aérea Soviética recuperou fragmentos em 5 locais diferentes de UFOs batidos ou talvez abatidos. A doutora Popovic revela o resultado da análise dos destroços que confirmaram que os materiais não poderiam ter sido fabricados na Terra. E especula-se que o próprio Gagarin teria dito que os OVNIs são reais e que voam a velocidades incríveis. Também teria afirmado que, se tivesse autorização, revelaria mais sobre o que viu no espaço. Obviamente, nunca foi, ou ele ficou com medo. Um fato é inquestionável. Os astronautas são cuidadosamente escolhidos, extremamente treinados e passam por testes de todos os tipos, bem antes de serem enviados ao espaço. Portanto, quando ouvimos de profissionais altamente treinados, tanto física quanto mentalmente, alegando que viram objetos não identificados durante suas missões, devemos levá-los a sério. A estação espacial Salyut 6 foi lançada ao espaço por um foguete de prótons em 1977. Foi o lançamento de maior sucesso antes da estação Mir. Durante esse período, recebeu a visita de 16 expedições e a maioria aconteceu sem incidentes. No entanto, isso mudou em 1978, quando um objeto semelhante a uma bola de tênis, brilhante de grandes dimensões, foi detectado a pelo menos 800 metros da Salyut 6. Conforme o relatório do astronauta Vladimir Kovalikov, a nave voava em linha reta, depois rapidamente se aproximou, ficando a 90 metros de distância como se os observasse. Então, aconteceu algo inacreditável. Uma bela luz dourada começou a sair da nave. Segundos depois, outra explosão de luz e apareceram 2 esferas amarelas brilhantes. Ele e seu copiloto voaram para o leste, entrando na escuridão da sombra da Terra, mas perderam os 2 objetos de vista. Curiosamente, o relatório informou que a ponta do objeto era parecida com um cone giratório. Na parte traseira havia algo como uma descarga de gás, talvez produzida por um tipo de motor. O astronauta definiu o fenômeno como uma explosão de plasma.
Porém, as leituras dos instrumentos indicavam que o objeto emitia apenas nêutrons, sem o mesmo número de prótons, apontando que realmente se tratava de um objeto artificial. O mais curioso é que 3 anos depois, o general Kovalenikovich teve seu segundo encontro com OVNIs, porém, desta vez mais longo. O mais incrível foi que aconteceu na mesma estação espacial Salyut 6. Nesse encontro, os cosmonautas tentaram iniciar o contato com uma inteligência extraterrestre. O relatório russo informa que uma nave alienígena durante 2 dias voou em conjunto com a Soyuz 6. Ele tentou se comunicar usando uma lanterna bem potente via código Morse, mas não obteve respostas. Então, sinalizou novamente. Mas, de novo, os seres não responderam. O relatório oficial informa que os seres saíram do OVNI para um contato mais próximo. Para isso, se aproximaram das vigias, que são as janelas de observação da estação espacial. Mas em 1993, George Bon Giovanni Kovalenikovich foi entrevistado por um repórter italiano. A entrevista foi gravada e ele admitiu que o avistamento do OVNI realmente ocorreu. Eles usavam capacetes leves. O astronauta descreveu como os seres eram semelhantes às inúmeras estátuas e estatuetas que foram desenterradas na antiga Suméria. Segundo Kovalenikovich, eles tinham um nariz reto, sobrancelhas grossas e longas como as estátuas antigas. Mas o que chamou sua atenção foram os olhos grandes e azuis, 2 vezes maiores que as dos humanos e sem qualquer traço de emoção. Bem, de acordo com a história, os astronautas registraram o incidente, mostraram em uma conferência em 1981, na qual participou o chefe do programa espacial soviético. No entanto, pelo que sabemos, a filmagem nunca foi vista desde então. Outro relato curioso da Salyut 6 aconteceu em 1980, mas só viria à tona 11 anos depois, quando um jornal russo publicou a matéria completa. Desta vez foram os astronautas Valery Ryumin e Leonid Popov que em Moscou viram um conjunto de manchas brancas brilhantes subindo para o espaço. Ambos disseram que as luzes voavam mais alto do que a estação espacial. O mais curioso é que na mesma noite aconteceram diversos avistamentos de OVNIs, vistos por dezenas, ou melhor, centenas de pessoas. A missão da Salyut tinha como objetivo realizar experimentos científicos no espaço e durou 8 anos e 10 meses. Assim como a tripulação da Salyut 6, os tripulantes da Salyut 7 também viram fenômenos muito estranhos. O primeiro aconteceu em 1974. Lá estavam 3 astronautas enviados para conduzir experimentos científicos padrão. No entanto, o que aconteceu em seguida foi uma série de eventos bizarros que são impossíveis de serem descartados como sendo detritos espaciais. Tais eventos levaram muitos pesquisadores a acreditar que os astronautas, de fato, tiveram um encontro genuíno com entidades extraterrestres ou até divinas. Tudo começou quando uma estranha névoa alaranjada cobriu toda a estação espacial, chegando a atravessar as paredes. A luz era tão forte que os 3 ficaram momentaneamente cegos. Quando a intensidade da luz diminuiu, os astronautas verificaram se havia danos na nave, mas tudo estava em perfeitas condições. Foi então que espiaram pela vigia e viram algo mais incompreensível do que a luz alaranjada. No espaço estava um grupo de 7 seres celestiais gigantescos com 25 metros de altura e com uma envergadura estimada em mais de 200 metros. Seu corpo e rosto lembravam um ser humano, mas ao redor da cabeça havia um brilho como uma espécie de arco ou coroa. O mais curioso é que essa é a descrição clássica de algo ou de alguma coisa que conhecemos apenas na ficção científica, nos contos de fadas ou ainda em relatos daqueles que alegaram terem visto anjos ou santos. De qualquer forma, antes de desaparecerem, as criaturas parecidas com humanoides ficaram por 10 minutos observando a estação espacial. Isso deixou os controladores totalmente perplexos. Porém, nunca arranjaram uma boa desculpa para a suposta alucinação do grupo. Este incidente é tão fascinante que deveria ser usado como roteiro de um filme de ficção científica. E mesmo se tivesse apenas 3 astronautas envolvidos, ainda assim seria normal questionarmos a autenticidade da história. Mas este não foi o fim, porque outros 2 astronautas testemunhariam uma cena quase idêntica. 2 semanas depois, os astronautas Egovac e Vladimir se juntaram à tripulação da espaçonave Soyuz T-12 e os seres celestiais retornaram.
E tudo aconteceu novamente. Luz alaranjada e seres angelicais do tamanho de um avião comercial. A diferença foi que, em seu relato, os astronautas disseram que a estação espacial foi tomada por uma sensação de paz e calma. Em entrevista à TV russa, um deles disse: através de uma luz laranja brilhante, podemos ver as figuras de 7 anjos. Eles estavam sorrindo como se acabassem de compartilhar um segredo maravilhoso. Mas alguns minutos depois eles desapareceram e nunca mais vimos esses seres magníficos novamente. Dessa forma, a teoria sobre alucinação em grupo foi derrubada pelo segundo incidente. Ao voltarem à Terra, os profissionais foram informados que o episódio foi classificado, ou seja, se tornou confidencial. Assim, a tripulação jamais voltou a comentar um incidente em público. No entanto, outro fenômeno ocorreu em 1984 com o astronauta Polyakov, que bateu o recorde do ser humano com o maior tempo em órbita ao redor da Terra. Ele estava na Estação Espacial Mir, quando testemunhou coisas estranhas, ou o que alguns de nós podem chamar de estados alterados de consciência. Lá, teve múltiplas visões que pareciam se transformar em uma criatura estranha, uma espécie de animal, monstro ou até mesmo um humanoide extraterrestre. É frequente astronautas testemunharem eventos estranhos e inexplicáveis que acontecem no espaço. Vladimir Kovalnikov, pioneiro da exploração espacial, contou que a bordo da Soyuz 25, um gravador ligou sozinho e começou a reproduzir um filme favorito. Com ele, muitos colegas também viram coisas incomuns do espaço, mas decidiram não levar a público. Na Mir, esses relatos eram comuns. Em março de 93, o astronauta Musa Maragov observava uma cápsula espacial, quando surgiu um objeto. Ele gravou imagens reais de um objeto brilhante, em forma de charuto, que ficou ao redor da estação espacial por mais de 2 minutos. Para alguns pesquisadores, se trata de uma das melhores filmagens de OVNIs feitas no espaço. Quando questionado, respondeu: ainda não consigo explicar. E talvez nunca consiga. Mas casos incomuns são apenas a ponta do iceberg. Aqui mesmo, ao longo de 4 anos, trouxemos mais de 850 casos. E sem dúvidas, existem relatos bem guardados em lugares empoeirados, esperando algum curioso desbravar e dar ao mundo o que já se supõe ou que para muitos é real. Talvez o medo que a prova cabal venha a público seja maior que aceitar a possibilidade. No entanto, o que foi lançado é fascinante. Mas como explicar? Poderíamos pensar: os cosmonautas não sabem o que estão vendo, vamos ignorar tudo o que disseram. Porém, se juntarmos os relatos dos astronautas russos, dos americanos e tantos outros, sem contar as revelações recentes do Pentágono, se pergunte: o que está acontecendo no espaço, já que não estamos lá para ver? Me diga tudo aí que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.